Teorias da comunicação, parte 1, paradigma funcionalista pragmático. Olá, você sabe o que é uma teoria? Você sabe o que é um paradigma? Nossa aula de hoje vai tratar de dois eixos, exatamente isso, as teorias e os paradigmas, permeando tudo isso ainda a escola. Então vamos, portanto, esse seria um terceiro eixo, conhecer o significado de escola no âmbito das ciências sociais. A teoria é um modo sistemático de organizar ideias e informações a respeito de determinado objeto, um fenômeno da natureza, por exemplo. Por outro lado, paradigma é um modelo que, por sua vez, absorve uma série de teorias que mantêm entre si algum sinal de identidade, alguma coisa, alguma característica, algum componente que crie alguma forma de semelhança entre essas teorias. Nós temos aqui a relação entre teorias e paradigmas. Uma teoria é um modo sistemático de organizar ideias e informações a propósito de um dado real, ou mais especificamente em relação a determinado aspecto dessa realidade. Olha, por outro lado, nós podemos criar um esquema bastante resumido e simplificado para determinarmos a relação entre as escolas e os paradigmas. Veja que uma escola, isso no âmbito das ciências, e interessa sobretudo as ciências sociais para nós, as escolas são correntes científicas formadas em instituições, por grupos de pesquisadores, e essas escolas, por sua vez, relacionam-se com os paradigmas da seguinte forma: os paradigmas são modelos, eles são, digamos, um modo de organizar não apenas essas escolas, mas a teoria produzida por essa escola. Por isso que nós dizemos que são construções intelectuais para organizar ideias e teorias. Isso é bastante útil, justamente, como você vai perceber ao longo das aulas, para entender não apenas a teoria em si, mas compreender como que o olhar científico relaciona-se em relação a essas teorias. Compreendendo o projeto de cada paradigma, a característica de cada paradigma, sua natureza, você vai compreendendo aos poucos qual a razão de ser de cada teoria. Indo à frente, nós temos aqui o modo pelo qual, por sua vez, as teorias da comunicação, essas que nos interessam propriamente, relacionam-se com a comunicação empresarial. Vamos dizer que seja uma relação de alimentação. As teorias, as sub-áreas da comunicação empresarial dependem ou se comunicam, se relacionam com essas teorias e com esses paradigmas, realimentando, por sua vez, os próprios paradigmas, as próprias teorias. De que forma? Ora, na medida em que as várias sub-áreas da comunicação empresarial, quais são elas? Você já sabe, a comunicação interna, a comunicação institucional, a mercadológica e a comunicação administrativa. Essas sub-áreas usam uma série de estratégias. Essas estratégias, por sua vez, elas foram, digamos, estruturadas pelas teorias da comunicação, mas no momento que a comunicação empresarial lança a mão desses conhecimentos, dessas informações, dessas teorias e paradigmas, a própria comunicação empresarial acaba contribuindo para o alargamento dessas teorias da comunicação. Mais à frente, nós temos aqui o nosso primeiro paradigma. Ao longo desta aula, nós vamos conhecer vários deles e o primeiro é o paradigma funcionalista pragmático. A palavra funcionalista e pragmático, uma ao lado da outra, funcionalista já evoca a ideia de função. Esse paradigma dá especial importância à ideia de função. Que função é essa? Um modo pelo qual uma determinada sociedade funciona. Esse paradigma, ou seja, esse modelo, esse modo científico de observar um determinado objeto, quando esse objeto é a sociedade, compreende-se a sociedade com suas determinadas funções. E essas funções nós vamos compreender. É pragmático justamente porque nós temos esse paradigma tem como objetivo sempre dar um sentido prático às várias formulações que construiu e durante muito tempo, durante décadas.
Indo à frente, nós temos aqui as várias escolas. O paradigma reúne as seguintes escolas, e você já sabe que escolas é um grupo de cientistas, de teóricos, que se reúnem por semelhança, por manterem determinadas percepções em comum. As várias escolas são essas, da escola de Chicago, a escola americana positivista, indo até a teoria da agenda ou hipótese da agenda 7. Então, nós vamos conhecer cada um desses paradigmas. Por enquanto é só, nós ficamos por aqui. Bons estudos!